Olá, gente. Meu nome é Ivaniara, eu sou aluna do curso de Letras, Língua Portuguesa e estou no 6º período. Vou falar do realismo em Portugal, citando Eça de Queiroz e Antero de Quintal. Esse movimento, o realismo em Portugal, ele foi iniciado com a questão de Coimbra, que... No caso, o realismo em Portugal, ele foi um movimento artístico e cultural desenvolvido nos anos de 1960 e a corrente criticava justamente o romantismo e a estrutura social que estava em vigor desde então. A tendência artística portuguesa desejava a renovação dos valores e tentava contribuir para que o país alcançasse as ideias de um mundo moderno. O realismo em Portugal, ele teve início a partir da questão de Coimbra, como eu falei anteriormente, que foi o confronto das ideias do realismo e romantismo. Os principais representantes foram Antero de Quintal e Eça de Queiroz. Eu vou falar agora um pouco do contexto histórico, que foi o que possibilitou o nascimento do realismo em Portugal, o que foi a questão Coimbra e as características da corrente neste país. No caso, em Portugal. O realismo ele foi uma corrente artística iniciada na França, no século XX. Surgiu como um contraponto ao romantismo e à centralização do indivíduo. Tinha uma visão mais materialista, objetiva e centrada na crítica social. As artes do movimento tentavam se livrar do academicismo e desejavam se inspirar no cotidiano das pessoas. Voltando a falar da independência do Brasil, que ela deixou grandes consequências econômicas em Portugal, e os portugueses entraram em decadência financeira. Para minimizar esses impactos, Portugal começava a investir na industrialização, assim como no restante da Europa. Esse processo de desenvolvimento contribuiu para aflorar as ideias socialistas, o questionamento sobre a ordem econômica e a crítica à estrutura burguesa capitalista daquela época. O desenvolvimento e a urbanização de Portugal surgem então atrasados. Nesse contexto, nasce o realismo em Portugal. Os participantes do movimento se reuniam em locais públicos para atacar esse atraso na estrutura portuguesa. Eles promoviam o diálogo, falavam da realidade portuguesa, além de tentar encaminhar o país para a modernidade. E aí eu vou citar o livro de Eça de Queiroz, que se chama Os Maias, volume 1, que foi considerado o maior romance do realismo em Portugal. Voltando a falar da questão de Coimbra. O realismo em Portugal ele surgiu nos anos de 1860, durante o embate intelectual denominado de Questão Coimbra. Naquela época, os jovens estudantes da cidade da questão de Coimbra se inspiravam nas ideias do antirromantismo, que, vindos da Europa, se reuniam para debater as questões sociais do momento. Em 1865, dois escritores envolvidos na questão de Coimbra publicaram obras que despertaram a crítica dos defensores das ideias românticas. As obras eram de Antero de Quintal, que era Odes Modernas, e de Teófilo Braga, que era Tempestades Sonoras. Eles romperam com as ideias acadêmicas da época e desenvolveram um tom mais revolucionário para a literatura portuguesa.
Antônio Feliciano de Castilho, representante do romantismo em Portugal, escreveu um prefácio do livro Poema da Mocidade, de Pinheiro Chagas, e nele teceu duras críticas aos jovens escritores. Castilho argumentou que os jovens dos anos 70 estavam destruindo a beleza da literatura com a falta de bom senso e bom gosto. Em resposta, Antero de Quintal publicou uma carta aberta direcionada a Castilho e a nomeou como bom senso e bom gosto. Parte da carta dizia a seguinte coisa, vou ler aqui para vocês. Só um minuto. Deixa eu só achar aqui. Aí a parte da carta dizia assim: como não pretendo lugar algum, mesmo ínfimo na brilhante falange das reputações contemporâneas, é por isso que, estando fora, posso como ninguém avaliar a figura, a destreza e o garbo ainda dos mais lúcidos chefes do glorioso esquadrão. Posso também falar livremente, e não é esta uma pequena superioridade neste tempo de conveniências, de precauções, de reticências ou, digamos a coisa pelo seu nome, de hipocrisia e falsidade. Livre das vaidades, das ambições, das misérias, de uma posição que não retendo, posso falar nas misérias, nas ambições, nas vaidades desse mundo, tão estranho para mim, atravessando por delas e saindo puro, limpo e inocente. Aí, continuando, né? Voltando a falar. Esse evento aconteceu em uma sala alugada de Lisboa e propunha revolucionar a Europa. E é nesse momento que surge a figura de Eça de Queiroz, que eu vou falar um pouco das características do realismo em Portugal. Muitas das características do realismo dos outros países também apareceram nesse movimento que surgiu em Portugal. Uma das particularidades foi a proposta de realizar uma investigação objetiva do realismo para entender as relações sociais dos países. Aí, os poetas e artistas passaram a chamar a atenção para as contradições sociais e para as pessoas que usavam as máscaras da hipocrisia para ditar regras sociais. A arte, nesse contexto, tornou-se enganjada com os problemas de Portugal e teve justamente a função de realizar denunciadoras sociais, que falando também de outras características do realismo em Portugal, são a ênfase nas ideias socialistas e revolução, foco na vida cotidiana e destaque para as pessoas comuns, ataque aos falsos valores, rejeição, negação da idealização, opiniões objetivas. Os principais autores, voltando a falar dos principais autores, o realismo ele foi considerado pelos estudiosos como um dos períodos mais férteis da literatura portuguesa, porque ele contribuiu para o crescimento de vários autores e obras da época. Os principais autores desse movimento foram o Antero de Quintal e o Eça de Queiroz. No caso, o Antero de Quintal foi de 1900, deixa eu só... eu vou falar agora de um dos maiores, no caso foram dois, os maiores representantes do movimento, que foi
o Antero de Quintal e o Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, não, Antero de Quintal, ele foi de 1842 a 1891. Foi um dos autores envolvido na questão de Coimbra e que enviou aquela carta de resposta a Antônio de Castilho, aquela parte que eu li anteriormente. Que ele, em resposta, ele criou essa carta. Antero era escritor, poeta, era dedicado à poesia, filosofia e à política. Ele foi um dos fundadores da associação, da Sociedade do Raio, o grupo que reunia autores interessados a renovar a literatura e os países a partir da crítica social. Seus primeiros sonetos foram publicados em 1861, mas foi o livro Odes Modernas o responsável por abalar a estrutura do romantismo em português, e gerar as críticas de outros escritores. Entre as obras do período realista estão Odes Modernas, Bom Senso e Bom Gosto, que foi a carta, A Dignidade das Letras, entre outras. Falando um pouco de Eça de Queiroz, o nome completo dele é José Maria Eça de Queiroz. Ele foi do ano de 1845 a 1900. Ele foi um diplomata e escritor, ele era representante do realismo em Portugal. Apesar de não ter participado da questão de Coimbra, ele foi um grande defensor do realismo e da cultura romântica. No caso, Eça de Queiroz, ele pretendia fazer uma literatura crítica e que a partir daquilo causasse um pensamento de crítica assim, na sociedade. Uma das principais obras dele foram O Crime do Padre Amado, Tragédia da Rua das Flores, Mandarim, entre outras.